O episódio de hoje ele tem um título autoexplicativo. Você é uma boa mãe. E eu resolvi gravar esse episódio porque frequentemente acontece comigo, e eu tenho certeza que com outras mães, que quando cometemos pequenas falhas ou não podemos nos doar o suficiente como gostaríamos, ou quando não conseguimos lidar tão bem com algumas questões relacionadas com maternidade, a gente começa a acreditar que, nossa, eu sou uma péssima mãe. E isso também é reforçado pelas vozes das pessoas à volta, porque muito frequentemente a gente escuta mais críticas do que elogios. São mais apontados os erros do que acertos, porque geralmente são mais comentados onde a gente falha do que onde a gente acerta. E de tanto ouvir tantas críticas, em alguns momentos a gente começa a pensar que não é uma boa mãe, ou que não está sendo suficiente, e se sente incapaz, se sente impotente, se sente sem valor, sente que os nossos esforços, por mais que sejam grandes e por mais que a gente se doe ao máximo, não são suficientes. Então eu resolvi gravar esse episódio pensando nisso. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que se sintam abraçadas nessa jornada que é minha e que é de vocês, que é de todos nós. O episódio de hoje ele é direcionado especialmente para mães. Para mães, principalmente atípicas, mães de filhos autistas. Ou então mães com filhos que possuem alguma deficiência, alguma necessidade especial, alguma síndrome. Mas eu falo principalmente para mães de autistas porque a minha realidade e a realidade das pessoas à minha volta, das minhas amigas mais próximas, das pessoas que convivem comigo. A inspiração para falar sobre isso veio do fato de... Esse tema veio não agora. Eu já tinha escrevido para mim mesma sobre ele, porque eu tenho um costume de, às vezes, escrever textos para mim. É uma coisa de mim para mim mesma. Quando eu estou precisando refletir sobre algo, quando eu estou precisando organizar os pensamentos, eu acabo escrevendo sobre. E o tema de hoje é: você é uma boa mãe. Eu sei que é difícil ouvir isso e que, às vezes, na correria do dia a dia e dos compromissos, a gente acaba nem se dando conta do quanto é importante ouvir essa frase. Mas você é uma boa mãe. Não importa se, às vezes, você falha, se em alguns momentos você acaba cansando, se em alguns momentos, por conta da rotina, da privação de sono, das coisas que fogem do controle, você acaba ficando um pouco sem paciência ou não sendo tão legal como gostaria, tão animado quanto gostaria. Ainda assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe mesmo quando você precisa trabalhar fora e não consegue ser tão presente na vida do seu filho como você gostaria e como ele gostaria também. Ainda assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe mesmo quando o seu filho apresenta algum comportamento que não é legal e você tenta de todas as formas manejar aquele comportamento, mas você não tem acesso a conhecimento suficiente e todas as suas tentativas se frustram e você não consegue manejar aquele comportamento. Ainda assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe mesmo quando você não consegue oferecer para o seu filho as coisas que você gostaria e que você, mesmo se sacrificando e dando o seu máximo, você não consegue fornecer. Ainda assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe
mesmo quando você tá cansada demais para correr e brincar como gostaria, como seu filho também gostaria. Ainda assim você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe quando, pelo cansaço, você, numa noite de domingo, prefere pedir uma pizza do que fazer um baita jantar elaborado. Ainda assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe, mesmo quando você está num ambiente social com seu filho e ele tem uma crise e todo mundo em volta olha para você como se você fosse um monstro. E você olha para o seu filho e você acolhe ele. E você tenta ignorar todas aquelas pessoas olhando para você com um olhar de julgamento. Principalmente nesse momento, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe quando ninguém entende você. Quando você tenta dividir a sua experiência com um parente, com uma amiga, às vezes até com um profissional. Você sente aquela angústia de não saber lidar ao certo com o comportamento do seu filho e você procura alguém para desabafar, alguém que te dê uma resposta, alguém que te dê uma solução, alguém que te indique um caminho, te dê uma luz e você não encontra, você só encontra críticas. Você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe mesmo quando ninguém te fala que você é uma boa mãe, quando todo mundo só repara e só aponta onde você errou, onde você não foi boa o suficiente, onde você não conseguiu obter sucesso, onde você não pôde dar tudo de si, onde você, mesmo dando tudo de si, não foi o suficiente. Mesmo assim, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe quando acolhe seu filho. Você é uma boa mãe quando você cuida dele, quando você, dentro das suas limitações, você se doa. Você é uma boa mãe quando você fornece os tratamentos que ele precisa, mesmo que você não tenha tanto acesso a recursos. Você é uma boa mãe quando você procura se informar, quando você procura estudar, quando você procura pesquisar a melhor forma de lidar com o seu filho. Você é uma boa mãe quando você vai atrás de direitos que o seu filho tem, quando você exige, quando você não se cala e até quando você se cala por cansaço, por carregar uma dor, por carregar uma exaustão que só você e outra mãe atípica entende. Você é uma boa mãe. Você não é perfeita. Ninguém é perfeito. Mas ainda assim, mesmo na sua imperfeição, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe. Mesmo quando seu filho quer aquele brinquedo caro, aquele jogo, aquela roupa, aquele sapato e você não pode pagar. Mesmo quando você repara e você comemora cada pequeno progresso que o seu filho faz, porque você sabe o quanto foi difícil chegar até ali. Mesmo que todo mundo só olhe o que ele não consegue fazer. Você é uma boa mãe, mesmo quando o seu filho não fala, ou ele tem uma fala limitada, ou mesmo que ele seja verbal, mas ele não saiba ou não queira se comunicar naquele momento e você olha nos olhinhos dele e você sabe exatamente o que ele está sentindo. Você é uma boa mãe, mesmo que ninguém tenha dito isso para você. Mesmo que todo mundo só aponte onde você errou, onde você falhou, onde você foi insuficiente, ainda assim você é uma boa mãe. Eu já ouvi muitas vezes, e eu acredito que vocês também, uma frase que fala que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Eu acho essa frase o maior dos absurdos, porque
ninguém nasce mãe. A gente não tem uma atualização de sistema que é instalada no nosso cérebro assim que a gente tem um bebê. Isso não existe. E é cobrado da gente, desde que o bebê nasce, que a gente saiba tudo sobre bebês. Automaticamente você é um expert em bebês. Você sabe exatamente o que passa na cabeça da criança, o que passa dentro do corpo dela. Você sabe tudo. Afinal, você é mãe, você tem que saber. Como assim você não sabe? Você é mãe. Se você não sabe tudo, então é porque você é uma mãe ruim. A ideia que se passa é essa. E isso não condiz com a realidade. A gente aprende a ser mãe na convivência com a criança. Quem ensina a mulher a ser mãe é a criança. E da mesma forma que a mãe aprende, a criança aprende com ela. É uma troca. Então, é muito comum. E já aconteceu comigo, e eu sei que também, tenho certeza que já aconteceu com alguns de vocês, de a gente receber críticas porque a gente não sabe, por exemplo, manejar um comportamento de um filho. O filho está com um comportamento que não é legal, que não é socialmente lido como bom, e a gente já tentou de tudo. E nessa hora tem gente para dar palpite, surge, brota do chão assim, brota das paredes, brota, sai de dentro dos bueiros, gente de todo lado, seja da família, sejam amigos, vizinhos, parentes estranhos, todo mundo com a receita pronta de como se educa uma criança, e você obviamente está falhando porque você não é boa mãe o suficiente. Só que isso não condiz com a verdade. Todos nós estamos aprendendo. Eu uso meu exemplo agora porque agora eu sou mãe de adolescente. E agora, sendo mãe de adolescente, é que eu sei ser mãe de criança. Quando eu era mãe de criança, maiorzinha, eu sabia ser mãe de uma criança menor. E quando eu era mãe de uma criança menor, eu não sabia ser mãe de criança menor, eu sabia ser mãe de bebê. E assim vai. Meu filho é um adolescente agora, de 14 anos, e junto com ele crescendo, é que eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente. E aí, quando ele deixar de ser adolescente, é que eu vou saber como ser mãe de adolescente, porque agora eu tô aprendendo. Então, a gente não nasce sabendo como cuidar de criança. Mas, quando a gente se dedica e quando a gente dá o nosso melhor, mesmo que às vezes a gente ache que não é o suficiente, e que gostaria que pudesse se doar um pouco mais, mesmo assim, eu acho que é isso que importa. E eu acho que a gente precisa deixar que nossos filhos saibam que, sim, a gente gostaria de se doar mais, mas no momento que a gente pode ofertar aquilo, e aquilo é o nosso tudo, e é feito com amor. E quanto aos outros, nossa, não merece atenção, não merece importância. Ah, mas eu tô passeando na rua com meu filho tá fazendo streams e um estranho na rua tá encarando. Ele não faz a menor ideia da realidade de vocês e o que vocês passam e como aquele momento está sendo importante e leve, e não deixa estragar aquele momento. A não ser que seja algo realmente necessário, por exemplo, um caso de discriminação, um caso de violência, um caso de agressão, seja verbal, algo do tipo, se defender, né? Porque ninguém tem sangue de barata, e levantar a voz e exigir respeito. Mas eu sei que dói. Mas na medida que puder ignorar, ignora, porque não vale a pena. Não vale a pena estragar um momento legal, um momento de diversão com seu filho por causa de pessoas estranhas e ignorantes. E eu sei que a informação é importante para que aos poucos o preconceito vá diminuindo. Eu sei, mas nem todo mundo está disposto a ouvir, infelizmente. Algumas pessoas, elas, por mais que você tente conscientizar elas, elas não são abertas a isso. Então, assim,
na medida do possível, podendo ignorar essas pessoas e se divertir muito e deixar o seu filho brincar e correr e se divertir. Deixa que olhem. E olhem mesmo, e olhem, vejam que é uma pessoa feliz e se divertindo. E se divirta junto. Se divirta junto porque mãe pode sim, mãe pode se divertir. Mãe pode rir, mãe pode brincar, mãe pode dançar, entende? Se você tá, por exemplo, numa praia com seu filho, mas estão olhando a forma como ele brinca diferente, e vai brincar também. Brinque, se divirta. A vida é uma só. Pra gente viver se limitando pelo que uma pessoa estranha olha, ou fala, ou cochicha, é problema deles. Eles não fazem a menor ideia de como tá sendo legal se divertir ali naquele momento. Então, assim... e é importante não esquecer que discriminar a pessoa autista é crime. Então, se for o caso, procure o Ministério Público da sua região e faça uma denúncia. Essa denúncia também pode ser feita de forma online ou por telefone. O episódio de hoje foi feito exclusivamente para mães, principalmente mães de autistas, para que vocês se sintam abraçadas e acolhidas e que vocês saibam que o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e vai valer muito a pena, e mais que vocês devem se divertir, que a maternidade pode ser leve, pode ser divertida, e que se aparecer alguma pessoa chata para se incomodar com vocês se divertindo com o filho de vocês, se vocês sofrerem algum tipo de discriminação, que existe lei e que vocês têm direitos, então exija-os, mas na medida do possível, se puder ignorar esses idiotas e poder continuar se divertindo com o filho de vocês, ignorem, e vida que segue. E eu tô aqui junto com vocês e espero vocês no próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contra Controle e eu tô muito feliz que você tenha ficado até aqui. Me segue lá no Instagram em jrocha.pc. Segue também o Instagram do podcast, @podcast Contra Controle. E também agora eu fiz um TikTok pro podcast. Me segue no @podcast Contra Controle no TikTok. Até a próxima.